Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Nessa oportunidade, estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário da classe Juvenis, da lição de número 10, que vai ser ministrada neste domingo, 8 de dezembro de 2024, e tem como tema o engano da teologia da prosperidade. Você já ouviu falar sobre esse movimento? É uma ideia bem polêmica que nós vamos estar abordando aqui ao longo dessa aula. Eu incentivo você a receber o seu aluno com um abraço, com um aperto de mão, com um carinho, porque eles com certeza vão levar isso para a vida deles, né? O quanto é importante a Escola Bíblica Dominical, além de estar ali com os amigos, também com os professores e aprendendo mais a palavra de Deus. Também te incentivo a fazer a oração, a fazer a leitura do versículo bíblico e a leitura em classe. Daí você já pode começar fazendo algumas perguntas para eles, né? O que é teologia, né? Se você tiver um quadro na sua sala, você pode colocar as duas palavras juntas, teos e logia. E aí já iniciar falando um pouquinho sobre teos, né? São duas palavras gregas, teos e logia. Teos significa Deus e logia significa estudo. E as duas palavras juntas se referem ao estudo a respeito de Deus. De que forma essa palavra tem sido utilizada nos dias de hoje, né? Nós sabemos que a ideia da teologia da prosperidade, ela é bem diferente daquilo que nossa igreja fala, nossa igreja prega. E a gente vai destrinchar um pouco mais sobre esse assunto ao longo da aula. Iniciando aqui, a autora da nossa lição, ela fala um pouquinho sobre a origem dessa ideia de teologia da prosperidade. Na verdade, é um movimento, né, de teologia da prosperidade. Como foi que se iniciou? Iniciou através de um curandeiro chamado Phineas Parker Huster, que foi considerado o pai das ciências da mente. A ideia dele era divulgar que a mente tinha poder, né? E o pastor Ezequias Soares, na sua obra Heresias e Modismos, ele aborda um pouco mais sobre esse início da teologia da prosperidade. Outro também que divulgou e expandiu essa ideia da confissão positiva foi o pastor Kenyon, por volta de 1891, onde ele tinha uma excelente oratória, ele alcançava muitas pessoas através disso, e aí ele começou a divulgar através de livros, através de campanhas evangelísticas, dando ênfase à questão de cura e à questão de prosperidade. Porém, a Bíblia nos adverte sobre falsos profetas. E aí eu te incentivo a pedir para um dos seus alunos levantar e fazer a leitura do livro de Mateus capítulo 7, verso 15, que diz o seguinte: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. O versículo 16, só o início, diz assim: vocês os identificarão por seus frutos. Então, esses dois personagens da história, eles já indicam um pouco dessa ideia de falsos profetas. Por quê? Porque essas ideias desse movimento são contrárias à palavra de Deus. E aí, ao longo que você estiver estudando essa lição e também falando para eles, para os seus alunos, você já vai também levantando versículos bíblicos para dar ênfase àquilo que você está falando. Um dos pontos aqui da nossa lição traz uma pergunta que é muito importante você fazer para os seus alunos. Ser pobre é uma maldição? Pergunta para eles o que eles acham sobre isso. Quer dizer, sua condição financeira é baseada em uma maldição ou em uma bênção? A autora da lição fala o seguinte, que a teologia da prosperidade ensina que ser pobre é uma maldição e que todo cristão deve ser rico materialmente. Você concorda com isso? Você concorda com essa ideia da teologia da prosperidade, que você, para ser cristão, você tem que ser rico? Bom, não há nada de errado em você estudar, em você trabalhar, em você sempre buscar se aperfeiçoar, ser o melhor profissional possível, em você ter boas condições financeiras. Não tem nenhum problema com isso, porque Deus, ele criou tanto o rico como o pobre. Deus ama todas as pessoas, ricas e pobres, porque ele as criou. Agora, você colocar um jugo sobre um cristão, dizendo para esse cristão que se ele for pobre, ele está debaixo de uma maldição,
Isso é um problema muito grave, porque as escrituras sagradas elas não falam sobre isso, né? Em nenhum momento aborda essa questão. E aí você pode ter futuramente um cristão revoltado com Deus. Por quê? Porque se a sua condição física não melhorar, ele vai dizer, Deus não me quer, né? Deus já me amaldiçoou, então vou viver aqui na minha maldição. Então, isso vai trazer grandes problemas, porque vai fazer com que aquela pessoa perca a fé no Senhor. Né? E não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer. Né? A gente precisa viver baseado na palavra de Deus. O ponto 2 da lição vai falar sobre a autoridade do crente. Nossa palavra tem poder. Né? E aí nós vamos ver o seguinte, temos de ter cuidado com tudo que sai dos nossos lábios, pois Jesus afirmou que uma árvore é conhecida por seus frutos. Nós vemos aqui já na palavra de Deus sobre isso. E em Lucas capítulo 6, versículo 44 também fala um pouco sobre isso. Jamais devemos fundamentar nossa fé a pensamentos humanos. Por quê? A boca fala aquilo que o coração sente. Então, os nossos pensamentos, eles são supérfluos, muitas vezes eles são transitórios, nós temos pensamentos muito rápidos e às vezes pensamentos muito simples, muito supérfluos, que não estão baseados na palavra de Deus, que são pensamentos que surgiram do nada. Então, isso é um problema que a gente precisa entender. Ainda que venham de homens bem intencionados e devotos, não deixam de ser falhos. Nós somos falhos, né? Somos seres humanos, somos falhos, nossos pensamentos também são falhos. Mas nós não devemos viver dessa forma, pensando a respeito disso. O ponto 2.2 fala, tudo é decorrente da falta de fé, ou seja, aqueles que se deixam levar pela teologia da prosperidade, acreditam que tudo de ruim que acontece na vida do crente, como enfermidades e sofrimentos, por exemplo, resultam na falta de fé. Aí entra um exemplo bíblico de Jó. Jó era um homem que tinha tudo, era um homem abençoado, mas por um momento da vida dele, ele passou por diversas situações que acredito que todos nós nunca passamos nem vamos passar. Né? Jó, ele experimentou o sofrimento porque ele perdeu as suas posses, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, né? E mesmo assim, ele permaneceu na fé, permaneceu temente a Deus. E após um longo momento da sua vida, ele teve mais intimidade com o Senhor e a sua vida foi restaurada, né? A sua saúde foi restaurada, Deus o abençoou de tal forma que ele tivesse o dobro daquilo que ele tinha antes. Então essa ideia de que maldição, de você ser pobre, né? Essa ideia ela já cai por terra quando a gente vê exemplos bíblicos como o personagem, né, como Jó. A ideia da vontade de Deus. Tem um autor, que é um autor muito conhecido por propagar a confissão positiva, que ele diz o seguinte: nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga se for da tua vontade. O nome do autor é Ben Hinn. Talvez você já tenha ouvido falar através de livros dele ou pessoas falando sobre esse movimento de confissão positiva. Como assim? Né? Essa ideia dele, nunca chegar ao Senhor e diga seja feita a sua vontade. É muito contraditório isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos buscar ao Senhor sempre pedindo que seja feita a vontade dele. Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, na oração do Pai Nosso, exatamente isso. Jesus disse assim, que seja feita a tua vontade. Não a minha, mas que seja feita a tua vontade. Então, se Jesus ensinou na oração, se Jesus ensinou que nós devemos buscar a Deus e sempre buscar a vontade de Deus, quem somos nós para ir ao contrário, né? Em oposição ao que Jesus nos ensina? Nosso pensamento como cristão tem que ser buscar a vontade de Deus, não apenas a nossa. Crenças e práticas, perspectiva eterna e perspectiva terrena. Né? Aqui traz um alerta, né? Nós não precisamos acumular bens e riquezas aqui na Terra, porque se a gente ficar sempre preocupado com o que temos aqui na Terra, nós vamos esquecer o alvo, que é o reino de Deus. Então, mais vale o reino de Deus, você salvar a sua alma, e não apenas os bens materiais, né? Porque isso daqui tudo é passageiro. As coisas deste mundo são passageiras. O nosso foco tem que ser Cristo,
e tem que ser o reino de Deus, tem que ser a salvação, certo? Então eu sugiro a você fazer algumas dinâmicas com o seu aluno, perguntar para eles o que eles concordam da teologia da prosperidade, se eles têm ideias sobre isso, se alguém já chegou para eles para falar um pouco sobre esse tema, se eles em algum momento da vida deles pensaram debaixo desse jugo de maldição, né? Traga esses questionamentos para a sala de aula, ouça os seus alunos, tente trazer uma discussão saudável para que eles possam aprofundar mais esse assunto, tá bom? Também te incentivo a fazer a hora da revisão, né? A responder essas perguntas com eles, porque com certeza isso é uma forma de memorização desse estudo. Bom, a nossa aula está terminando, mas antes eu quero te dizer que já chegaram as novas lições bíblicas de 2025. Eu estou aqui com a lição bíblica juvenis e vamos trabalhar o tema Uma Viagem pelo Antigo Testamento. Olha que legal! Tem vários temas aqui interessantes que a gente vai estudar. A organização dos livros do Antigo Testamento, a origem dos hebreus, conhecendo os patriarcas, o Êxodo, tempo dos juízes, a monarquia em Israel, o tempo de silêncio, o cativeiro. Então, assim, temos uma excelente lição que vamos trabalhar no próximo ano. Eu incentivo você a já procurar a sua revista. Tem na livraria Canaã, ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus em Campina Grande, você já pode estar adquirindo. E também temos a revista Ensinador Cristão. A revista Ensinador Cristão, que vai trazer mais subsídios para você como professor, como docente de todas as áreas, né, de todas as classes. Você pode adquirir a revista e ter um pouco mais de conteúdo para transmitir para os seus alunos. E é isso, gente. A nossa aula termina por aqui. Que Deus abençoe você, que tenha uma excelente aula. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até mais!